Voltamos mais uma vez. Hoje está começando um pouquinho diferente o nosso horário, né? A gente teve um problema de conexão e a gente já vai tentar aqui ver se a gente acha que é a nossa convidada. Vitória, coloca o nosso informativo aí com o nome, com o nosso título. Isso. Coloca aí pra gente ver o que pode ser. O que pode ser feito, tá? Coloca aí o título da live, tá? Vamos ver se a professora Juliana, se a gente agora consegue achá-la aqui, porque a gente não tô conseguindo habilitá-la, né? Opa, deixa eu segurar aqui o comentário que a Vitória colocou. Isso, tá? Enquanto isso, dá tempo do pessoal ir entrando. Vamos ver se aqui vai. Rio de Janeiro hoje com sol e frio ao mesmo tempo, né? Vamos ver se a professora consegue voltar. Gente, não sei se vocês viram lá no feed do nosso Instagram, eu coloquei assim um projeto, um toque para o seu TCC. Esse projeto, ele é um projeto gratuito, tá? Não tem custo nenhum. É um projeto só para ajudar as pessoas que estão nessa fase de construção de texto de TCC, monografia, né? E tem dúvidas. Porque acontece? Orienta alunos em produção de TCC, monografia, né? Depende da instituição, cada instituição fala de um jeito. E aí, o que acontece? Toda hora chega uma dúvida. Como é que faz a citação, como é que coloca a referência, como é que coloca o texto, como é que se tem recuo, se não tem recuo. Então, o que acontece? A gente tá... Deixa eu só dar um suporte aqui com a professora Juliana. Vamos ver aqui. Tá, vou lá, professora Juliana. Tá, deixa eu dar sua instrução para ela. Tá, tô dando aqui. Ai, ela entrou, que bênção. Mas quando a gente clica nela, diz que ela não pode participar. Eu não sei eu não sei, professora, se tem algum tipo de bloqueio na sua configuração, entendeu? Eu acenei para você, olha, acenei para Rafaela. Olá, Rafaela Valentim, tá falando com a gente lá de Portugal. Rafaela vai estar aqui com a gente, tá? Falando um tema, ó, supimpa. Lá no dia... outra semana, tá? Bom, a professora Juliana não tá conseguindo aqui fazer a conexão. Tá, vamos ver o que eu posso fazer para te ajudar, professora. Eu vi que você tá aí, tá? Eu tô aqui, tá ótimo, todo mundo... Isso. Bom, quando a gente... Ó, se eu quiser chamar a Vitória para entrar, eu vou clicar nas duas carinhas que tem embaixo e aí vai aparecer a Vitória. Ó, Vitória vai aparecer, tá? Agora, quando eu clico no seu nome, ele está desabilitado. Eu não sei se tem alguma configuração que a gente não, né, que não está permitindo, entendeu? Vamos... Ah, tá. Uhum. Tá. Você vai conseguir agora, tá? Uhum. 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 Bom. Oi, professora, vai dar certo. Calma que a gente vai conseguir. Vai conseguir, peraí.
Então, eu estava falando, a doutora Rafaela Valentim, ela é de Portugal, é uma brasileira, mas está em Portugal, e ela vai falar com a gente, é um tema muito bacana, fiquei muito feliz dela ter aceitado esse nosso convite, e ela vai falar sobre um tema que vai dar o que falar. Bom, vamos ver se a professora... Opa, agora vai, peraí, agora vai. Agora, Tá professor, difícil. já tem que botar o celular em pé, senão você fica de lado. Ah, tá. Instagram. Onde eu coloco aqui? Vamos ver se aqui fica. Ah, Olá oi, para tudo bom? todos. Olá, Ed France, tudo bem? O pessoal tá voltando, que a gente tinha fechado, aí voltamos, o pessoal começou a voltar. Gente, professora Juliana, sou professora e doutora Juliana, na Universidade Federal do Rio de Janeiro, desenvolve excelentes projetos. Tenho uma honra de recebê-la aqui, porque acho que foi uma das primeiras pessoas assim, que eu convidei, mas ela está sempre por aqui de trabalho. E ela falou: olha, espero que depois eu participe. Eu falei: então tá bom. E aí o dia chegou. E é um tema muito bacana, então eu já quero começar te agradecendo muito você ter vindo aqui. Desculpa esse contratempo aí no começo, mas tecnologia, né? Faz parte. Bem, eu gostaria de cumprimentar a todos. Eu estou vendo várias pessoas conhecidas aqui, saudosas, né? É sempre uma alegria estar com vocês. Primeiro, é uma alegria muito grande estar com a Ed France, que eu tive a honra de ser a professora dela, a felicidade hoje de compartilhar o mesmo departamento, o mesmo curso de direito e talvez as nossas mesmas inquietudes, né, de France, aí no campo da ciência jurídica e todos os abraços multidisciplinares que a ciência jurídica pode oferecer, não é isso? Então, é uma Pois é. alegria. A família Ruralina fica muito feliz de estar se encontrando agora. Eu confesso que eu vim numa pressa danada, que eu estava no hospital e vim correndo para cá. Oi, E Jesus. mas faz parte. E a gente está aqui e nosso assunto hoje é fake news. Afinal de contas, o que são fake news, né? Quem Pois são é, né? A gente fica assim, né? Sem saber, porque existe um limite entre o que eu posso dizer, o que eu posso não dizer, o que, que eu sei de verdade, o que eu não sei, o que, que é fofoca, o que, que não é. Eu falei: gente, vamos perguntar para quem sabe, né? Então, professor, o Pois que, que são é. fake news, meu Deus do céu? Vamos primeiro falar da expressão em língua inglesa, né? Falar de fake é de falso, né? Daquilo que é dissimulado, daquilo que leva as pessoas ao erro, daquilo que escapa à boa-fé, daquilo que tem muitas vezes até pode ter ardil, ou seja, vontade de prejudicar alguém, a vontade de causar um dano àquela pessoa. Então, quando a gente se depara com as chamadas fake news, elas, digamos que, se caracterizam como comportamentos, né? São comportamentos que, inclusive, no direito a gente dá muito valor a que o comportamento seja humano, e hoje a gente tem esse comportamento sendo emitido pelos tais, como a gente conhece, e eu chamaria aí a atenção que a gente acaba vinculado a uma estrutura de bots hoje que a gente já não sabe se são pessoas ou se é a própria máquina que está dialogando com a gente. No direito, para quem não é da área jurídica, eu acho que é sempre importante a gente trazer uma noção aqui relevante. No direito, as pessoas que são responsáveis, aqueles sujeitos de direito, aqueles que respondem pelos atos, têm necessariamente que ser sujeitos de direito. Sujeitos de direito seriam pessoas físicas ou pessoas jurídicas, ok? Há também o que eles chamam de entes despersonalizados, que também podem ser sujeitos de direito. E quando você se depara com um robô,
né, ou uma formulação de computação que esteja apresentando esse tipo de falso, de comportamento falso, obviamente você vai atribuir a quem processa, transforma, distribui aquele conteúdo, que pode ser um serviço, inclusive, né? Então, Uhum. aí você teria o campo atingido os chamados provedores de serviço e provedores de conteúdo. Mas, bem, então, quando a gente fala em fake, falso, news, notícias, né, ou notícia Uhum. também, a gente se depara numa capacidade que tem um agente com uma mensagem que ela pode ser ou não movida de má fé, e ela pode estar gerando danos às pessoas, danos e prejuízos em geral. Então, por exemplo, imagina que você recebe uma informação dizendo que um dos trapalhões morreu, ok? Isso Uhum. pode afetar a sua vida ou pode não afetar, ok? Mas isso certamente afetará a vida de alguém. Uhum. Imagina que se você recebe uma notícia que suco de laranja 4 vezes por dia cura o câncer. Então, suponhamos que você seja paciente de câncer, e isso vai conduzir o seu comportamento. Aí a gente está com um problema técnico aqui, que eu estou com 10% de bateria. Eu vou precisar dar uma pausa rápida para eu poder pegar. Ah, Uhum. não, está aqui meu carregador. Graças a Deus ele Tá. veio com a bolsa. Eu vou aproveitar Então, a sua pausa, professor, para agradecer aí o Centro Acadêmico DAPA de Seropédica, que está aí com a gente, tá? Tem várias que pessoas bom. entrando, inclusive já teve aí um elogio dizendo que é a melhor professora, professora Juliana. Já escreveram E aí eu não sobre isso. li quem foi. Foi, deixa eu ver quem foi. Lucas, melhor professora. Salve, doutora Júlia. Saudações. Estou mais loura, Lucas. Mas, bem, então, voltando, quando a gente fala de fake news, obviamente há um desconforto, até eu gosto muito, quando analiso esse assunto, conversar com pessoas do campo da psicologia, que estudam o comportamento humano, porque as fake news, elas estão muito ligadas à possibilidade de surrupiar, digamos, a base emocional de uma pessoa que não esteja preparada para aquilo. Eu, por exemplo, eu não estou preparada para saber se vai ter um terremoto. Hoje eu estou em Vila Velha, no Espírito Santo. Então, Nem eu. imagina, eu aqui em Vila Velha, no Espírito Santo, se de repente dizem que vai ter um terremoto. Eu não tenho condições. Então, a primeira coisa que eu faria seria espalhar e falar para todo mundo, passar para vocês todas as informações. Perfeito? Uhum. E óbvio que isso mexe com 2 universos importantes. Primeiro, a gente sempre teve o recebimento de notícias, principalmente de comunicação em massa, vinculada a veículos de radiodifusão, como rádios, televisão, etc. Quando as próprias pessoas passaram a divulgar através da internet, isso irradiou numa proporção muito grande. Então, existe um primeiro fato, né? Nós estamos falando da dimensão quantitativa. Existe a dimensão qualitativa, não dominamos todos os assuntos. Existe a dimensão técnica. Existe o campo da intenção em causar o prejuízo, ok? A intenção em causar o prejuízo. Então, há vários elementos e motivações que são levados. Eu, pessoalmente, gosto muito dessa percepção do quanto as fake news elas se apropriam de vazios educacionais, de quantas fake news se apropriam da falta de conhecimento e da falta de um desenho institucional que gere segurança das informações. Então, por exemplo,
é por hábito, e eu já incorri em fake news, hein? Então, não se sintam aqui com a mão amarela, porque todo mundo tem mão amarela, entende? Agora, claro que algumas fake news provocam, obviamente, prejuízo e dano a pessoas, sacrificam sistemas eleitorais, sacrificam a saúde pública, gente. Nós estamos com um drama hoje existente de saúde pública. Vinculam problemas de ato administrativo. Agora eu vou puxar para o meu lado da empresa. Ofendem a honra, ou seja, a imagem dessa empresa. Então, isso afeta muitas vezes os ativos empresariais. E como você faz para desconstruir isso? Não é fácil. Não é nada fácil, né, Edifrance? Então, uma vez implementado o descrédito, né? Como é que faz para reverter? Pois é, né? há um papel muito grande de reconstruir. Então, se de um lado, mas existe um fenômeno, porque a gente realmente o tempo é curto e numa outra oportunidade, quem tiver vontade, entre em contato comigo, meu e-mail é esse do meu nome aí, mais @gmail.com. O que é interessante? No Brasil, especificamente, é um fenômeno, fake news não é um fenômeno exclusivamente brasileiro, ok? Agora, qual é a proporção da fake news no Brasil? Primeiro que o brasileiro, ele utiliza sistematicamente redes sociais. Primeiro ponto. Né? E que eu prefiro chamar de redes midiáticas, porque a nossa relação em sala de aula é uma rede social. O campo técnico prefere chamar de rede midiática. Então, o Instagram é uma rede midiática, o Facebook é uma rede midiática, o TikTok é uma rede midiática e tantos outros, ok? O WhatsApp é uma rede midiática. A diferença é que algumas redes, elas têm a comunicação ponta a ponta, ou seja, que não há a possibilidade de armazenamento daquela informação pelo provedor, por aquele provedor responsável pela transmissão da informação. Então, diante disso, nós temos uma dificuldade que é muito evidente, que é a dificuldade de como controlar. É como se eu tenho uma casa que tem uma piscina, mas eu não consigo controlar quem vai tomar banho e quem, de repente, está se infectando de alguma doença na minha piscina, por exemplo. Eu não tenho como controlar. Então, isso se deve à natureza da própria rede, de como a rede se propõe. E o direito brasileiro, pela atual reforma da LGPD, a gente chama de LGPD, Lei Geral de Proteção de Dados, busca exatamente corrigir essa anomia, ou seja, essa lacuna normativa para que haja uma responsabilização. Não é fácil. Quantos de vocês já não se depararam? Infelizmente, a gente tem que citar algumas redes aqui, até porque elas são de senso comum, como, por exemplo, o WhatsApp. Né? O WhatsApp, quando, por medida judicial, pede-se a interrupção do serviço para que eles manifestem em juízo as informações que são solicitadas pelo magistrado. Então, há uma dificuldade muito grande nesse sentido, e normalmente eles não têm, e a grande parte da população fica sem isso. Isso porque, dentro de um desenho institucional grande, maior, nós temos o brasileiro, ele não tem condição de pagar o que seria hoje o serviço móvel de comunicação por mensagem, que seria o SMS, ok? Ele não estaria em condição de pagar, então ele acabou optando pelo WhatsApp. E muitos optam, inclusive, por conta de manter esse sigilo das informações. Só que isso vem gerando uma série de problemas. Então, veja bem, há todo um desenho institucional, que significa um conjunto de prestadoras que operam nesse sentido, um conjunto de organizações que atuam nesse sentido, ok?
E o próprio serviço de telecomunicação, ele acabou conduzindo a que as pessoas preferissem o uso de plataformas de comunicação ponta a ponta, fechada, criptografada. Quais as dificuldades que a gente vivencia? São várias, né? Quando você fala de fake news, você fala de vários efeitos no campo do direito. Quem não é do direito, só para lembrar o seguinte, um simples comportamento, se eu viro aqui e falo, por exemplo, ou então alguém espalha uma notícia, gente, a professora Juliana, e eu soube que a professora Juliana foi presa, por exemplo, foi presa. Ou então que a professora Juliana atropelou alguém. Qual o efeito disso na prática? Isso pode me prejudicar. Isso pode me prejudicar em vários efeitos. Imagina, por exemplo, que a pessoa fala algo que desonre a minha imagem, ok? Então, a professora Juliana cometeu um crime, atropelou alguém, etc. Então, isso desabona a minha imagem. Ocorre aí um crime, um crime contra a minha honra, ok? De forma que isso acaba afetando o bem jurídico que eu tenho de proteção à minha intimidade, à minha privacidade, à minha honra, à minha imagem, etc. Então, há vários efeitos. Efeitos que podem ser criminais, efeitos que podem ser de ordem civil. Criminal como? O bem jurídico ofendido, ele tem previsão tipificada no Código Penal. Já em se tratando de um efeito civil, que, por exemplo, um deles é a possibilidade de geração de dano e o devido ressarcimento por aquele dano causado, pode ser que aquilo tenha me abalado emocionalmente, então você tem um dano extrapatrimonial, que a gente conhece muito como dano moral, e você pode ter um prejuízo material. Eu posso, por exemplo, eu estava contando em vender aquele carro, eu tinha uma negociação, aquele carro servia de garantia para mim em algo e aquilo pode ter algum efeito. Agora, qual o grande detalhe da fake news? Que ela pode estar num microcosmo, e eu gosto muito de lembrar quem tem filho, adolescente, criança e adolescente, muitas vezes uma notícia falsa ali naquele microcosmo do colégio, de um grupo de colégio, de sala de aula, ou então que afeta o condomínio, né? Às vezes a criança mora num condomínio, ou o bairro, ou na comunidade, ou aonde ela pratica esporte. Isso pode ser de tal sorte que pode vir a comprometer o bem-estar da criança, ok? E isso pode tomar proporções muito maiores. Então, eu chamaria aí a atenção de que fake news podem ter efeitos os mais variados, empresariais, administrativos, previdenciários, trabalhistas demais. Hoje é uma pauta dos tribunais do trabalho, a questão das fake news, eleitorais, a gente nem precisa explicar porquê, né? E vários outros campos do direito. E o direito civil e todos aqueles que têm, digamos, uma vinculação ao direito civil, têm uma característica interessante. Ele vai lidar com a responsabilidade civil. Isso porque houve um descumprimento de um dever jurídico primário e surge um dever jurídico sucessivo, que é o quê? A pessoa tinha a obrigação de não me ofender, de não incorrer em falso, de não injuriar minha imagem, minha honra, etc., e acaba fazendo. E ao fazê-lo, eu tendo um dano, comprovado o dano, havendo uma vinculação à relação de causalidade, estaríamos aí com o cabimento. Qual a grande novidade em matéria de responsabilidade civil e a emissão de fake news? É a responsabilidade solidária
do provedor de serviço e provedor de conteúdo. Gosto, inclusive, de lembrar de um julgado importante do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, que é a responsabilidade do administrador do grupo. Você, então, que é representante de turma, que tem Eu aí já a fui. missão, você já foi, mas você que está Já fui muito. representando um grupo da família e começa a ter aquele barraco dentro do grupo da família, cuidado, você pode responder por isso, porque você Nossa, responde solidariamente na qualidade de gestor. Você é um gestor daquele conjunto de informações. Mas eu também não quero desalentá-los, porque nós estamos suscetíveis a receber informações, inclusive também jornalistas. Eu gosto de lembrar que a profissão do jornalismo, ela foi desregulamentada na década de 90. E ao ser desregulamentada, se criou um vazio de segurança das informações. Então, esse vazio vem sendo, digamos, não digo suprido, mas vem sido perseguido em ser, né, completado, etc., através da atuação de redes de informação. Redes de informação com sites em que você tem o poder de pedir a confirmação daquela informação. Então, se aquela informação te causa estranheza, não pense duas vezes. Imediatamente se dirija a esses sites. Depois eu posso passar para a Edi France publicar aí no Instagram dela uma lista desses sites que fazem a conferência da informação e lhe dão a resposta. Inclusive, sempre que eu recebo, até de algumas tias, eu tenho o cuidado de pesquisar esses sites e falo, olha, realmente esse assunto parece assustador, mas ele é falso. Né? E por ser falso é importante que ele não seja divulgado, né? Eu falo das tias porque elas são hoje as pessoas que, por incrível que pareça, que mais disseminam informações e, sobretudo, informações falsas, tá? Tias que eu digo são mulheres, o perfil é mulheres acima de 52 anos. Esse é o perfil. professora, levando então em conta, eu acho que até que o brasileiro, com esse hábito, né, de frequentar essas redes midiáticas, né, para utilizar da sua expressão, né, para não falar em redes sociais, mas o brasileiro que faz tanto uso dessas redes midiáticas e nem, às vezes, nem termina de ler a notícia e já transferiu, né, isso é muito comum, e diante dessa responsabilidade, né, patrimonial e extrapatrimonial, sobretudo até dos gestores, como você falou, dos administradores de grupo, como que a gente, essa conferência que você está passando, que eu acho muito prudente que a gente faça, dessas possibilidades de checagem, né, que a gente tem, mas diante de algo que afeta de forma pessoal, nossa, circulou uma notícia a respeito de mim, aquilo é fake news, as pessoas, isso já causou. Qual é o procedimento? Como é que a gente deve agir, uma vez que parar de espalhar uma notícia que seja falsa, uma mensagem errônea, para não induzir mais pessoas a erro, ok. Mas e aquela pessoa que foi lesada? Como ela deve proceder? A minha recomendação é que, independente da natureza criminal ou não, que você faça o registro da ocorrência do fato em delegacia. Se não houver uma delegacia de crimes virtuais ou crimes digitais, etc., que você proceda. A maioria dos estados hoje tem delegacia online, então você pode fazer do conforto da sua casa e trabalhar toda a materialidade. O que é importante? Printe, identifique aquela pessoa, faça busca, verifique vínculos. Muitas vezes essa pessoa tem, às vezes, ou páginas ou contatos em comum contigo, então procure verificar quem são esses vínculos, procura identificar tudo isso, e claro que há a possibilidade de você fazer a investigação do endereço IP,
né? Ou seja, da onde saiu aquilo. Você consegue localizar a origem, onde essa pessoa está situada, etc. Então, é muito fácil proceder dessa forma e, com isso, você estará municiado para tomar as providências. Eu gosto de lembrar que a fake news, ela inclusive pode se materializar num comportamento repetitivo, aquela insistência em estar violando. Há casos que são muito conhecidos aí na mídia, de atrizes, né? Atores, cantores, políticos que vão à justiça exatamente exigir a reparação civil pelos danos sofridos patrimoniais e extrapatrimoniais. Exatamente porque eles juntam a materialidade. E hoje, por incrível que pareça, há escritórios especializados nisso. Escritórios que entram em páginas que seriam tipicamente de conflito, e verificam pessoas que têm quanto mais comportamento de emissão de notícias falsas. Então, esses escritórios, claro que em grande parte dessas notícias hoje, em se tratando de redes midiáticas, quando eu falar redes midiáticas, para quem entrar, são essas redes sociais que a gente está acostumado, normalmente há aí um cuidado de verificar que grande parte são robôs. Mas o robô, ele tem uma providência humana por detrás do comportamento. Todo algoritmo, ele é elaborado por alguém. Então, todos esses bots que a gente muitas vezes verifica, e é possível verificar por alguns traços do perfil, do comportamento, etc., é possível verificar isso. E quando você recebe numa rede ponta a ponta, sabe a sua tia que recebeu? De quem ela recebeu? Então, isso é possível fazer o que seria para a gente chama de regresso no direito, é fazer a engenharia reversa daquela informação, entendeu? Até chegar no agente que o primário, né? Primário, Naquele, exatamente. o primeiro que disseminou a notícia, né? Então, a gente teria que percorrer o caminho da notícia no sentido de retorno até encontrar aquela primeira pessoa que produziu aquele fake news, né? Eu gosto, inclusive, Francis, de lembrar que isso está afetando tanto a vida das empresas e a contabilidade das empresas, que hoje as maiores 100 empresas do mundo, elas têm pelo menos 10% dos seus investimentos voltados a sanear problemas de fake news. Então, você vê como é grave. Isso é um passivo impressionante, gravíssimo, sério. Isso, às vezes, reverte campanhas de ano de publicidade, né? Então, é importante haver esse cuidado. E, claro, tem aquelas lendas que jamais pegariam, né, e tal, mas fake news mesmo é muito grave, né? Afeta a vida das pessoas, afeta a vida política de um país. No caso de uma configuração, assim, é um ilícito civil, até no primeiro momento, né, um ilícito civil, mas ele pode, na realidade, ter um viés, aquele tipificado lá, né, porque pode vir dessa disseminação uma injúria, uma calúnia, propriamente dita, né, até mesmo uma ofensa direta, né, porque às vezes as pessoas transmitem não só notícia escrita, mas vídeos, né, vídeos que a pessoa aponta, fala, então ali as pessoas gostaram de estar na mídia, né? Elas gostaram de mostrar, se habituaram de se sentir celebridade, né? Então, tudo você filma, tudo você faz um selfie, tudo você se coloca com essa visibilidade. Mas e se a coisa tomar um rumo tipificado lá no direito penal? A gente vai ter as duas situações? A gente pode ter mais inclusive, porque a gente pode ter no campo da responsabilidade civil. Imagina, por exemplo, que eu espalhe uma notícia falsa de um colega de trabalho, ok? Né? Então, eu posso ter um efeito penal
eu posso ter um efeito civil, que aí estamos falando de indenização, penal, no caso, cumprir Aquela ser pena lá, né? condenado a uma pena de reclusão ou outras penas, etc. Posso incorrer aí em violação às relações do trabalho, entendeu? Então, eu posso sofrer uma demissão por justa Por causa. justa causa, né? Se, por exemplo, essa fake news ela também agasalhar questões de ordem previdenciária que estejam ali maquiando, isso pode ter efeito também. Por exemplo, se eu estou me valendo dessa informação para conseguir me aposentar ou para conseguir um benefício, ok? Eu posso, inclusive, ter efeitos previdenciários sobre isso, pode ter efeitos eleitorais sobre isso, né? A gente vê isso com muita repetição na mídia. Pode haver efeitos administrativos, efeitos empresariais, então é uma diversidade de efeitos, né? O único fato, É. dependendo dos titulares, a gente vai ter vários efeitos. Recentemente, no ano passado, né, antes da reforma da Previdência, que foi em novembro, a gente teve uma medida provisória, a 871, que se converteu em lei da 13846. Ela ela objetivou a questão do direito de regresso do INSS, em razão de produção de benefícios por questões de terceiro. Uma pessoa que provoca um crime e mata um segurado, e aí, por conta daquele segurado que era um trabalhador, o INSS deixa de receber aquela contribuição e ainda é obrigada a arcar com o ônus de uma pensão por morte, né? Coisas assim. Olhando por esse lado também, o INSS pode vir a ser chamado ao polo da ação porque alguém, por conta de uma fake news, acabou sofrendo um dano muito grande ou até perdeu a vida, e isso vai gerar um benefício, vai trazer ônus. Quer dizer, também tem a carga tributária, né? Porque envolve a máquina pública até numa produção de provas e numa busca por uma investigação que pode incorrer e que pode ter que se justificar com a cobrança daqueles custos, porque a gente sabe que a máquina pública pode ser acionada de forma assim, descompromissada, né? Exatamente. O termo então, acho que até na ordem tributária. Então, acho que as implicações de fake news, elas são imensas e as pessoas teriam que começar a veja o acordar, né, efeito professor? tributário, que quando você ofende a honra de uma empresa e ela tem contratos que são rompidos, produtos que são devolvidos, etc., então você tem toda uma tributação, por exemplo, como o ICMS, que ela perde o lastro, entendeu? Então, isso tem efeitos, né? E gera aí a importância da repetição, né? Repetição, para quem não é do direito, a obrigação de devolver aquele valor que já foi pago no tributo, chamado tributo indireto, que é o que mais sacrifica hoje em dia a vida do brasileiro. Né? E tem diferença, professora, no procedimento para interrupção dessas fake news, quando se trata de... Porque olha só, eu para gosto sempre de pessoa lembrar... física ou privada? Pessoa física ou pessoa jurídica? Tem diferença? De pessoa jurídica, obviamente, ela contrata uma consultoria, né? Ela tem que se valer, mas é um comportamento abusivo. Então, o comportamento abusivo, ele é dramático, porque ele pode ser recalcitrante, né? Ele pode estar ali o tempo todo sendo praticado, sendo disseminado, outras pessoas acreditando, e às vezes aquilo, por exemplo, vacinação. Vacinação é um problema. Eu, inclusive, acompanhei, eu tenho um sobrinho autista, né? Então, existe uma fake news sobre a relação entre autismo e vacinação. E que eu tive que buscar em canais de ciência para ter certeza de que não havia. Porque eram tantas informações, até de gente de universidade, entende? Fazendo esse tipo de vinculação. Então, é muito interessante quando a gente lida com isso e, às vezes, precisa parar e meditar, pensar, refletir sobre aquilo, né?
principalmente, eu lembro que o comportamento abusivo, ele é um comportamento que ele tem que ser sempre perseguido e cessado. Quando a gente pensa em comportamento abusivo, os tradicionais, né, são, sei lá, o banco cobrar taxas indevidas, a operadora de telefonia cobrar ligações que você não fez. E você tem que estar sempre ali vigilante, infelizmente, tem que estar sempre vigilante. E para isso vem a tal da, que eu até gostaria de falar, se a gente ingressou nesse momento da chamada pós-verdade, que é o quê? Uma mentira repetida muitas vezes, ela se torna verdade. A gente também está entrando na chamada era do cancelamento, que é o quê? As pessoas estão se afastando, estão se desconectando de redes midiáticas, o que a gente conhece como rede social. Estão, às vezes, se desconectando de pessoas próximas pelo excesso de informação sem filtro. Estão, ao contrário, hoje, um grande boom é a construção de redes, pequenas redes, ok? E aí as pessoas estão fazendo muito em grupos de comunicação ponta a ponta, ou em Telegram, ou em WhatsApp, de grupos que têm ali e prezam a confiança da informação, entendeu? Pessoas que se certificam antes de disseminar. Porque às vezes você está num grupo que a pessoa não se certifica, né? E isso tem reforçado aí o papel do jornalismo, né? O papel da imprensa, a importância que a imprensa tem. Imprensa não comete fake news, comete, claro. Só que hoje eles sofrem instruções, né? Quase como se fosse uma compliance de informação, de várias etapas que eles têm que fazer de checagem da informação, tá certo? Então, há esse ponto. O que eu chamaria aí a atenção, que eu acho muito relevante? Primeiro, se você é vítima de fake news, você tem que buscar todos os canais e verificar se aquela informação está sendo veiculada, comunicar, identificar, denunciar e proceder com o registro da ocorrência. Busque imediatamente um advogado, ok? E, claro, o advogado vai identificar o grau de propagação daquilo e qual a medida mais adequada. Algumas empresas, inclusive, tomam medidas de ir à televisão, tomam medidas de fazerem campanhas, entendeu? Para corrigir isso. Então, a gente dizer que a indenização ela é o único caminho, não é o único caminho, jamais será o único caminho. O melhor caminho é um caminho de políticas públicas, o apoio à educação, a identificação de criminosos contumazes, entende? Se isso está vinculado a alguma atividade de bando ou quadrilha, e aí a denúncia. Eu gosto, inclusive, de chamar a atenção o papel que o comitê gestor da internet, o empenho que ele tem ao combate de fake news. Inclusive com uma atividade muito importante quando isso afeta crianças. Porque o efeito, muitas vezes, é um efeito que sacrifica a vida ou a integridade física daquela criança, daquele adolescente, ok? Professora, nós já estamos chegando em 50 minutos, que aqui é rápido, né? Rapidinho. E o assunto é tenso, é denso e requer, assim, a gente retornar com ele, até porque, gente, essa facilidade que a professora Juliana tem de tocar em assuntos relacionados à tecnologia, é porque ela tem uma estrutura mental e de pesquisa com esses assuntos que é comum para ela. Então, até às vezes ela usa termos que não são que não é do nosso dia a dia, mas porque ela está ligada com toda essa questão de tecnologia, que, aliás, pode ser um segundo momento, né? A gente pode depois falar em outro dia sobre essas questões de tecnologia e utilização de tudo isso, que eu sei que a professora Juliana está envolvida. Então, antes da gente partir aqui para a parte final, que a gente tem mais 4 minutinhos,
Eu quero já te agradecer por você ter vindo aqui. E não sei se você vai permitir que a gente salve essa live, porque Claro. se salvar, tá, então tá, porque às vezes as pessoas não têm disponibilidade de assistir nesse momento, mas querem assistir depois, e aí elas têm acesso às informações, e fazer o convite para você voltar e nós podemos falar de outros assuntos, se não desse, e a gente poder aprofundar um pouco mais. Só vou querer finalizar e vou te devolver a palavra com a seguinte pergunta, aí a gente tem aí uns 4 minutinhos para a gente finalizar. Esse assunto, ele vai precisar ser inserido agora no retorno desse mundo com educação modificada pós-pandemia. Esse assunto ele vai ter que ser bem tratado dentro das instituições educacionais. Não tenho a menor dúvida. Eu acredito que as instituições de educação elas vão precisar criar uma espécie de livro branco, ou seja, um manual de comportamento, regras de compliance em caso de deepfake, por exemplo. Nós estamos fazendo aqui uma live, a pessoa pode se apropriar da minha imagem e colocar, por exemplo, numa publicação, digamos assim, pornográfica, né? Então, isso pode macular a minha imagem. Por que eu chamo a atenção nisso? Porque o mundo digital ele nunca tomou uma proporção tão grande quanto agora, nesse momento em que nós estamos vivendo a pandemia. E ele vai se intensificar. Ele vai se intensificar. Estamos vivendo a chamada era do low touch, do pouco contato, porque o contato passa a ser midiático. Então, obviamente, nossa imagem, nossa voz, nossos dados, tudo isso está sendo circulado, né? Então, eu acho que tem que ter muita serenidade caso você se depare com isso. Eu já chamo aí a todos ao convite. Nós temos agora no projeto pedagógico do curso de Direito a disciplina de Direito Informático. Acredito que em 2021 ela será oferecida, já tive em contato com a Cristiane sobre isso, e a ideia é de exatamente ser uma disciplina em que todos estão convidados a participar, ok? O máximo possível, alunos de direito, alunos de administração, alunos de computação, de todas as áreas, de letras, todos são bem-vindos. E eu gostaria de lembrar aí a importância do papel do advogado. Não tome nenhuma medida. Caso você seja ofendido, caso você se depare com uma fake news, primeiro, verifique a veracidade daquilo. Se aquilo atingir você diretamente, sua família, a sua organização, pode ser sua empresa, o lugar onde você trabalha, etc., a sua crença, né? Ou então um ídolo seu, você verifique a veracidade dessa informação, materialize, ou seja, faça a prova, printe tudo e faça a comunicação à autoridade policial e não responda, não dê o retorno, não alveje a direção de quem te ofende, ok? Para não dar estatura e, às vezes, isso não se materializar em outro crime cometido por você ou em outro ilícito. E o abuso, ele cessa se a pessoa não dá muito lastro. Mas é importante por conta do prejuízo que é gerado e, às vezes, dos bens jurídicos ali que estão ofendidos, ok? De ser apurado. Eu gostaria de fazer um agradecimento final, Ed France, pela oportunidade. É um tema muito, muito instigante, é um tema que tem uma aplicação no direito, na economia, em vários campos do conhecimento, e que está desafiando a universidade de mãos dadas com empresas, governo, terceiro setor, todo mundo está querendo resolver, porque uma sociedade que vive de fake news significa que ela se sustenta sob um lodo. Ela se sustenta de informações falsas e não é isso que a gente quer. E como é que você combate informações falsas? Com conhecimento. Conhecimento é a informação sistematizada. Perfeito?
Agradeço aí, um grande abraço a todos, a família Ruralina, é um prazer enorme estar com vocês. Professora, a gente que agradece e pede para voltar. Quando você tiver um tempinho, que eu sei que a sua agenda é cheia pra caramba, mas aí a gente tenta encaixar novamente e a gente fala mais um pouco sobre isso, sobre outro tema. Tá bom? Fica com Deus e a casa está aqui, de portas abertas. Tchau, tchau.